apurar fatos, desvendar crimes, construir narrativas, essas são algumas etapas do jornalismo investigativo. Mas em busca de audiência, até que ponto a divulgação de conteúdos informativos tem recorrido à espetacularização e ao sensacionalismo? O jornalismo investigativo tem diversas concepções e varia a definição de profissional para profissional. Eu considero o jornalismo investigativo que ele tem que ser sempre, sem concessão, sempre pelo interesse público. É o jornalismo que aprofunda fatos, contextos, que descobre pontas soltas, que escuta muita gente, que bota o pé na rua, que gasta a sola de sapato. São desse universo do jornalismo investigativo, em geral, reportagens profundas, alentadas e inéditas. O investigativo no jornalismo, sempre a gente tem aquela ideia de que ele é um aprofundado, ele é mais intenso. Se ele é mais intenso, mais ético ele tem que ser. Então significa que o jornalismo investigativo é um sujeito que tem que tomar muito mais cuidado com a maneira como ele obtém informações, que a própria maneira de obter informação não seja antiética, ou seja, que ela não invalide a sua própria investigação. Quando a gente fala de ética jornalística, parece que nós estamos falando de uma ciência específica. Não é. A ética do jornalismo é a mesma ética do cidadão, né? Se na sociedade onde eu vivo é ruim mentir, por que o jornalismo seria aceitável? A mulher da casa abandonada, ela é um exemplo disso. O propósito da reportagem é muito bom e é muito bem feitinho. Nós podemos discutir N questões a respeito, mas eu considero ela como um exemplo de jornalismo investigativo muito bem feito, com preocupações éticas do começo ao fim. Margarida Bonetti, a brasileira rica que fugiu de um julgamento no qual era acusada de escravizar, torturar e negar auxílio médico a uma empregada doméstica que ela levou para os Estados Unidos. O trabalho investigativo, em geral, ele leva muito mais tempo do que o trabalho hard news, digamos, o noticioso. Às vezes uma pauta pode levar um mês, às vezes uma pauta pode levar uma semana, às vezes pode levar 5 meses. O jornalismo investigativo, em geral, ele precisa ser muito paciente e resiliente para conquistar aquilo que se busca durante a elaboração da pauta. Não se pode ter necessariamente um assodamento em publicar aquilo que se apurou logo de cara. Os donos de uma escola de São Paulo são acusados de abuso sexual contra crianças de até 4 anos de idade. O mais grave, o IML já adiantou que uma delas foi violentada. Nós fomos apedrejados. A gente tem um caso clássico que virou, inclusive, agora um documentário na Globoplay, que é o caso da escola base, que foi um erro clássico da imprensa brasileira ali em 1994, que acusou donos de uma escola infantil de abuso sexual de crianças, e se mostrou que a cobertura da imprensa ajudou a condená-los sem provas, e eles acabaram sendo inocentados pela justiça. Nesse caso da escola base, os donos da escola processaram a imprensa e acabaram, muitos anos depois, conseguindo indenizações relacionadas à história. O acompanhamento do crime enquanto ele acontece é um problema, né? Porque isso interfere na maneira como os criminosos estão lidando com a situação. Ao atrapalhar, ao colocar essas pessoas numa outra relação que não tem mais a ver com aquela situação que gerou o crime, mas agora transformada num espetáculo, isso muda muito todo o curso da história, né? Tudo que está acontecendo. Depois de permitir a saída do primeiro refém, o sequestrador fez uma jovem escrever na janela do ônibus com um batom a seguinte frase: "Ele vai matar geral às 6 da tarde". As emissoras de TV noticiaram ao vivo toda a movimentação. Foram quase 5 horas de sequestro e de transmissão ao vivo. O resultado da operação foram uma refém e um sequestrador mortos. Em geral, esses casos de grande repercussão midiática, né, tem sempre uma conotação voltada para a audiência. Ou o caso da Matsunaga, que acabou virando série da Netflix recentemente. Eu acho que eles são outros 2 exemplos, além do caso Eloá, que demonstram que parcela da imprensa, eu não vou colocar na conta de todo mundo, atua sempre de uma maneira muito equivocada
visando apenas a audiência, não em elucidar os fatos ou fazer a pergunta que deve ser feita, né? 4 dias de sequestro. Nós estamos ao vivo. Doa quem doer. E a qualquer momento. Nos próximos minutos. A mãe está na expectativa de que ele saia. O Brasil inteiro está rezando por vocês dois. Simplesmente acena qualquer sinal para mostrar que está tudo bem. As pessoas que assistem esses programas, elas ficam extremamente mobilizadas. Precisaria ter um cuidado maior em relação ao tratamento de imagens e o horário. Não pode mostrar o mundo tal como ele é, né? Tem que ter um tratamento, tem que ter um cuidado com o que vai mostrar. E muitas vezes a gente vê nesses jornalismos investigativos a câmera acompanhando a ação policial, né? E muita coisa acaba entrando na casa do sujeito via televisão que é absolutamente desnecessário para ele entender aquela história, né? O sensacionalismo é um discurso, ele é um tipo de discurso. Qual é o que caracteriza ele? O exagero, e esse exagero pode ser gráfico, no caso do jornalismo impresso, pode ser o exagero sonoro, no caso dos áudios, no caso de podcast, por exemplo, pode ser um exagero visual, dramaticidade em exagero. 17 CPFs cancelados com sucesso! 17 traficantes foram mortos durante um confronto com a polícia no bairro Betânia. O sensacionalismo sempre é um exagero na busca pelo quê? Pela sensação. Daí o nome dele, né? O que eu quero com o sensacionalismo? Pegar você pelo emotivo e não pelo racional. A ideia do jornalismo é exatamente o contrário. Eu vou te dar ferramentas para você pensar, para você decidir. Portanto, no sensacionalismo é onde você mais vê a falta de ética. Os programas policialescos são clássicos em serem antiéticos, né? A gente viu recentemente, num desses programas, da mãe que ficou sabendo que a filha estava morta no programa ao vivo. Isso é um absurdo. Eu acho que se a gente consegue, a partir de uma reportagem investigativa, mudar cenários, criar impacto com aquilo que se denuncia, a gente já está fazendo um serviço de interesse público, que é o foco do que eu acredito ser o melhor caminho para o jornalismo que eu gosto de fazer, que a agência pública também faz. Quase tudo que você sabia que interessasse a sociedade como um todo vinha do jornalismo, né? Hoje esse monopólio caiu, né? Portanto, hoje o jornalista tem que produzir, tem que gerar uma informação de qualidade muito melhor, né? E aí é que o investigativo entra. O muito melhor normalmente é o muito investigado. As vítimas, em alguns casos, deixar isso claro, que não é estoque mesmo. O investigativo, para mim, tende a ser a grande saída do jornalismo. Sem contar que no mundo onde a fake news fica nos espreitando o tempo todo, tá? Eu preciso do investigativo porque eu preciso de credibilidade, eu preciso de seriedade, eu preciso de verdade. Então eu preciso dar ao cidadão uma porta de saída para essa escuridão que virou a fake news.